Olá, bom dia, quarto ano. Hoje nós vamos para a nossa aula remota de geografia, tá? Abram na página 43 do Manual do Aluno. Para começo de conversa, Marina e sua família farão uma viagem pelo Brasil a fim de conhecer suas belezas naturais. E você, está preparado para conhecer mais sobre o território brasileiro? Primeiro quesito: pinte conforme se pede a seguir. De verde, o estado brasileiro que você mora, nós moramos no estado de Pernambuco, tá? De amarelo, o estado de origem da família de Marina, que é a Bahia. De azul, os estados brasileiros que você gostaria de conhecer. Essa atividade vocês vão marcar na página 44. Segundo quesito, crie uma legenda para o mapa de acordo com essa marcação. Então, você vai colocar na página 42, você vai colocar lá no quadradinho que tem de fazer a marcação do mapa, para você colocar os estados que você pintou, que é o de Pernambuco, o da Bahia e alguns que você gostaria de conhecer, e do lado você coloca a cor. Terceiro, Marina adora o mar. Ela disse à mãe que gostaria de visitar muitas praias ao longo da vida. Quais estados brasileiros Marina poderá visitar para ver o mar? Você vai escrever todos os nomes dos estados que são banhados pelo oceano, tá? Aí você vai marcar aí no terceiro quesito todos os estados que são banhados pelo oceano. Página 44. A formação do território brasileiro. Marina estava ajudando sua mãe a separar revistas e livros antigos para doar à comunidade do bairro onde moram, quando encontrou um folheto de propaganda de viagens no meio deles. Com tantas opções de viagem pelo Brasil, ela ficou pensando em como nosso país é grande. Marina tem razão, o território brasileiro é muito extenso, aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e por isso apresenta muitas paisagens diferentes. Aí tem do lado, lembre-se, paisagens é aquilo que nossa vista alcança, onde se apresentam os fenômenos naturais e os fenômenos culturais. Primeiro quesito. Você já viajou para outros estados brasileiros? Em caso afirmativo, você vai dizer para onde. Segundo, caso você tenha ido a outro estado brasileiro, escreva algumas características do lugar visitado. Mãe, o Brasil sempre foi grande? Para que a filha entendesse melhor, Dona Isabel pegou um dos livros que havia separado para doar e mostrou uma série de ilustrações que chamaram a atenção da menina. Página 45. Brincando com a cartografia. Lembrando, cartografia é estudo dos mapas, tá? No livro havia mapas que representavam o Brasil em diferentes períodos da história. O mapa do Brasil com a data mais antiga estava muito diferente do atual. Observe a seguir.
Vocês têm aí na página 45 uma sequência de 1534 até 1990, que foi a transformação dos mapas, tá? Vejam que o mapa nem sempre foi do jeito que a gente conhece atualmente. Ele era diferente. Lá em 1534, por exemplo, ele era dividido por capitanias hereditárias, certo? E com o passar dos anos, foi se diferenciando de acordo com como se mudava. Já em 1990, a gente já tem um mapa atual, como a gente conhece agora, que são todos os estados brasileiros, tá? Dividido no mapa. Aí, tem no primeiro quesito. Pelo que você pode observar, diria que o Brasil sempre foi grande? Pelo que a gente pode observar, né? Ao longo dos anos de 1534 até a atualidade, ele foi se diferenciando de acordo com como ele crescia, de acordo com como se conheciam as extensões do Brasil, ele foi crescendo, tá? Então ele não é do mesmo tamanho. Ele cresceu bastante ao longo do tempo. Depois de descobrir que o território brasileiro passou por profundas transformações entre 1534 e a 1990, e que novas descobertas, acordos e conflitos com outros países da América do Sul permitiram não só a mudança no mapa, mas também o aumento do território do nosso país, Marina resolveu comparar os mapas. Faça você também e responda as questões a seguir. Segundo quesito. Observando essas sequências, é possível apontar um mapa que menos apresenta semelhança com os demais? Explique sua resposta. O que menos está diferente o que está mais diferente do atual. O que está com menos territórios brasileiros é no ano de 1534, né? O primeiro. Por quê? Porque o território ele era menor, não se conhecia o Brasil tão profundamente. Na medida que foi se conhecendo o Brasil profundamente, aí é que foi aumentando e chegando ao ponto de que a gente conhece agora todos os estados brasileiros, tá bom? Página 46, terceiro quesito. Os mapas de 1943 e de 1990 apresentam diferenças e semelhanças. Pontue o que mudou e o que não mudou de um período para o outro. Você vai analisar esses 2 anos, 1943 e 1990, e você vai dizer o que tem de semelhante e o que tem de diferente. Nossa, mãe, depois de descobrir como o Brasil é grande, quero conhecê-lo inteirinho. Sim, filha, que tal começar escolhendo um pedacinho dele para a nossa viagem? Por que dividir? Marina adorou a ideia da mãe e correu para realizar uma pesquisa na internet em busca de promoções de viagens. Não entendo. Aqui está escrito viagens para os estados brasileiros e depois aparece regiões brasileiras. Afinal, quantos estados e quantas regiões brasileiras o Brasil tem? Olha, o nosso Brasil está dividido em 26 estados e um Distrito Federal, tá? E nós temos 5 regiões brasileiras na atualidade, mas nem sempre foi assim. Virem para a página 47. Dona Isabel, que ainda segurava o livro com os mapas do Brasil, abriu na página em que havia o mapa representado abaixo, para continuar a conversa com a filha. Dona Isabel explicou para Marina que o Brasil é dividido em 27 unidades federativas, formada pelo Distrito Federal e 26 estados. E é no Distrito Federal que se localiza Brasília, a capital do Brasil. Essa divisão é conhecida como político-administrativa, ou seja, os estados brasileiros foram assim estabelecidos para facilitar a administração e a organização dos territórios, pois dessa forma é mais fácil monitorá-los. Vejam, logo lá em 1534 a gente tinha as capitanias hereditárias, eram apenas 15. Então ficava fácil, né, para poder os capitães donatários administrar. E a gente viu que naquela época ainda havia muitas formas de descontrole, de organização enquanto as regiões, né, as partes das capitanias hereditárias.
Então, na medida que foi se descobrindo mais territórios brasileiros, mais locais, ficou mais difícil para que essas pessoas tomassem conta. Então, daí a necessidade de dividir o país em estados, tá? Para poder ficar mais fácil para poder administrá-lo, por ele ser muito grande em extensão. Primeiro quesito: você mora em um estado ou no Distrito Federal? Escreva o nome deste local. Nós não moramos no Distrito Federal. Nós moramos em um estado e o nosso estado é Pernambuco. Segundo, quais estados são vizinhos a ele? Aí a gente vai voltar no mapa para poder olhar quais são os estados que são vizinhos a Pernambuco, tá? Terceiro, que tal criar uma regionalização envolvendo os estados brasileiros? Você escolhe o critério, por exemplo, os estados que já visitou e os que não visitou, os estados de quem mais gosta e aquele de quem menos gosta. Letra A. Anote na tabela da página seguinte o critério escolhido e então distribua os estados nas duas colunas. Não se esqueça de, em cada coluna, identificar o que se refere a cada grupo de estados. B. Em uma folha de papel sulfite, desenhe um mapa político do Brasil e pinte de verde os estados de uma coluna e de laranja os estados de uma outra coluna. Esse critério você vai escolher da forma que você quiser. Por exemplo, você pode escolher os estados que você já visitou, colocar na primeira coluna. E da segunda coluna, colocar os estados na qual você gostaria de conhecer. Ou então, na primeira coluna, os estados que você já ouviu falar. E na segunda coluna, os que você gostaria de conhecer melhor, tá? Página 48. Letra C. Para finalizar, mostre o resultado, que a gente vai na volta, né? Aos colegas e converse sobre o critério adotado por eles. Na volta, nós vamos conversar e vamos dizer qual foi o critério que a gente escolheu. Quarto quesito. Marina mora em São Paulo e gostaria de ir à Bahia na próxima oportunidade. Observe atentamente o mapa da página anterior e verifique por quais estados ela passará para chegar até o seu destino. Vejam, quando a gente volta para a página 47, nós vamos ver que o estado, para ela passar da Bahia, sair da Bahia, aliás, sair de São Paulo para chegar na Bahia, ela vai ter que passar por Minas Gerais, tá? Marina ouviu a explicação da mãe sobre a divisão do Brasil em estados para melhor administração e teve uma dúvida. Os estados maiores devem ser mais difíceis de serem administrados, não é, mãe? Dona Isabel explicou que cada unidade federativa possui leis e políticas próprias, regidas pelo governador do estado, que é escolhido por meio da eleição. Para ser mais bem administrado, além de ser dividido em estados, o nosso país é dividido em municípios, os quais também têm uma administração e as leis próprias. Há 5.570 municípios no Brasil. Ou seja, o Brasil, ele foi dividido em estados e cada estado foi dividido em municípios, cidades, tá? Para que nos municípios sejam administrados pelos prefeitos, os estados pelos governadores e o Brasil pelo presidente da República, tá? Página 49. Marina entendeu a divisão do país em estados e municípios, mas ainda tinha dúvidas sobre a divisão por regiões. Para explicar à filha, Dona Isabel mostrou-lhe esse outro mapa, tá? Aí tem aí um mapa com todas as regiões brasileiras, que são Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Quinto quesito. Quantos grupos de estados há nessa divisão? Os estados aí estão divididos em 5 grupos, né? Que são as 5 regiões brasileiras. Sexto, localize o seu estado. A qual região ele pertence? Nosso estado, Pernambuco, ele pertence à região Nordeste. Sétimo, qual região possui o maior número de estados? O maior número de estados é a região Nordeste, tá?
E a região Nordeste ela é composta por 9 estados, tá bom? A divisão oficial e mais recorrente foi determinada pelo IBGE, que estabelece 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, tá? IBGE é a sigla para Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é uma organização pública federal responsável pelos dados e estatística do Brasil. Página 50. Marina quis saber por que esse tipo de divisão foi usada. Dona Isabel explicou que a divisão do Brasil em regiões levou em conta a semelhança entre aspectos físicos dos estados, como clima e relevo. Então, todos os estados que possuíam, tá, climas e relevos semelhantes, eles foram agrupados em uma única região, certo? Entendi. Assim é possível comparar informações de uma região com as outras e perceber a diferença entre elas. Isso mesmo, filha. Marina empolgou-se com o que tinha acabado de aprender e disse à mãe que gostaria de viajar para conhecer mais regiões, onde está a Bahia, seu estado de Natal, ou seja, onde ela nasceu. 8º. Localize esse estado no mapa da região anterior e verifique a qual região brasileira ela pertence. A Bahia, ela pertence à região do Nordeste, tá? 9º. Os nomes das regiões brasileiras têm algumas semelhanças com pontos cardeais e colaterais que compõem a Rosa dos Ventos? Sim. Explique as suas respostas. A Rosa dos Ventos, ela dá, tá, a localização. Por exemplo, se eu estou na região norte, então ela tem que estar localizada ao norte do mapa. Se eu estou no sul, lá no mapa, ela tem que estar ao sul do mapa. E assim as demais regiões, tá bom? Mãe, veja o que diz essa indicação de passeio. Visite a região Centro-Sul. Essa região existe? Essa divisão surgiu com base em um critério diferente. Observe novamente no mapa da regionalização do Brasil e responda as questões a seguir. Letra A. Quais regiões estão ao norte da região sul? Quando a gente volta lá no mapa, a gente vai ver que ao norte eu vou ter as regiões norte e centro-oeste, tá? Ao norte da região sul. Letra B. Qual região faz divisa com as demais regiões? A única região que faz divisa com todas as regiões é a região centro-oeste. Por isso o nome centro, tá? Porque ela faz divisa com todas as outras regiões. Página 52. Como o governo está organizado? Depois de pesquisar vários roteiros de viagem, a família de Marina concordou em conhecer uma cidade histórica do Brasil, Ouro Preto, que se localiza no estado de Minas Gerais. Primeiro quesito. Segundo a divisão do Brasil pelo IBGE, a qual região Minas Gerais pertence? A região Minas Gerais, ela pertence à região sudeste, né? Porque a gente viu, olhando no mapa, nós vamos ver que ela está localizada na região sudeste. Segundo, a qual região Minas Gerais pertence, segundo a forma de regionalização, o Brasil que considera aspecto socioeconômico? Consulte o mapa da página anterior. Segundo esse critério aí, tá? Minas Gerais, ela se localiza na região centro-sul e pertence à região nordeste, mas isso aí foi antes, tá, da mudança para o IBGE, certo? Marina estava ansiosa para conhecer a cultura da cidade de Ouro Preto. Uma das coisas que mais chamou a sua atenção foram as ruas de paralelepípedo. Marina viu uma placa em um dos monumentos da cidade. Atenção! Para preservar a história da cidade, declaramos que é proibido a pavimentação das ruas. O que é isso? É proibido fazer asfalto na rua para que preserve, tá, a história daquele local.
que ela está lá do mesmo modo que as primeiras pessoas que foram os escravos construíram a pavimentação por paralelepípedo, tá? Mas afinal de contas, quem toma esse tipo de decisão mostrada na placa? Terceiro, você sabe responder a pergunta de Marina? Sabe quem elabora leis e regras para uma cidade ou um estado? Se você já sabe quem é que faz, você coloca sim. Se você acha que não, que você não sabe, você coloca não, porque isso é uma resposta pessoal. O senhor Emerson, pai de Marina, comentou que a administração dos estados, municípios e também do país é dividida em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, tá? No poder legislativo, é o poder que formula leis de abrangência geral para serem colocadas em prática e administrada pelo poder executivo. Executivo executa as leis formuladas pelo poder legislativo. Judiciário, responsável pela interpretação e aplicação das leis criada pelo poder legislativo. Vejam, no Brasil, o poder legislativo, ele é responsável por elaborar as leis de um município ou de um estado. E em nível municipal, tá? Quem participa do poder legislativo são os vereadores. E em âmbito do estado, estadual, quem elabora essas leis são os deputados. E quando eu estou falando de forma federal, ou seja, do Brasil todo, quem vai fazer essas leis são os senadores e deputados federais. Esses são os poderes legislativos do nosso país, tá? O poder executivo, ele é em âmbito municipal, são os prefeitos, tá? Em âmbito estadual, são os governadores e em âmbito federal é o presidente. Esses são os poderes legislativos, aliás, os poderes executivos que vão executar a lei. E essa lei que eles vão executar foi elaborada pelo legislativo, tá bom? E judiciário, responsável pela interpretação e aplicação das leis criada pelo poder legislativo. Página 53. Esses são os 3 poderes de um Estado soberano, os quais são exercidos em 3 esferas: federal, que é o país, estadual, do Estado, e municipal, do município. Essas 3 esferas de governo trabalham em conjunto para que leis sejam elaboradas, aplicadas e cumpridas. Além disso, essas esferas arrecadam dinheiro por meio de impostos e taxas para atender às necessidades da população, como construção de escolas, hospitais, estradas e etc. Marina ainda ficou em dúvida sobre a organização desses poderes. Então, quando chegou ao hotel, o senhor Emerson fez um desenho para ela entender e veja aqui abaixo. O legislativo, ele é pelos deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores, tá? Começando da esfera do país, acabando na esfera municipal, que são os vereadores. Executivo, presidente, aí vem vice-presidente e os ministros. Depois eu venho para o estado, governadores, vice-governadores e secretários. E o judiciário, que são o Supremo Tribunal Federal e os tribunais estaduais. Quarto quesito. Marina conseguiu entender como estão organizados os 3 poderes e você? Mostre que também aprendeu identificando quais são os representantes no seu estado dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Ora, se eu estou falando do âmbito estadual, quem vai ser o meu representante do estado vai ser o meu governador, tá? O governador para o poder executivo, tá? Para o poder legislativo, eu vou ter os meus deputados, tá? Estaduais. E para o judiciário, eu vou ter os tribunais estaduais, porque eu estou falando da esfera estado, tá? Quinto, e no seu município, quem são os responsáveis pelos poderes legislativo e executivo? Pelo poder
executivo, quem vai executar as leis são o prefeito, tá? Prefeito e vice-prefeito. E o poder legislativo, ele vai ser formado por vereadores. E já o poder judiciário no município não tem, tá? O poder judiciário só é em âmbito estadual e federal. Então, municipal não tem poder judiciário, certo? Página 54. Marina quis saber um pouco mais sobre as funções dos representantes de cada um dos poderes municipais. O pai então explicou que os vereadores que compõem o poder legislativo trabalham na Câmara dos Vereadores, não só criando as leis do município, como também fiscalizando se os serviços públicos oferecidos como posto de saúde, hospitais, escolas, saneamentos básicos, etc., estão adequados às necessidades da população. Então, é poder dos vereadores, tá? Eles administrarem toda essa parte de posto de saúde, escolas municipais, para ver se está funcionando de acordo com como tem que ser. E fiscalizando. Já os prefeitos e vice-prefeito, que compõem o poder executivo, são auxiliados pelos secretários municipais, os quais são responsáveis pelos serviços públicos. Cada secretário é responsável por uma secretaria. Nós temos Secretaria de Educação, de Obras, de Saúde, tá? E etc. E por falar nisso, participação política. Marina quis saber se faltava muito para que ela pudesse escolher seus representantes. O pai explicou que no Brasil, cidadãos maiores de 16 anos têm direito ao voto, instrumento que permite à população escolher seus representantes políticos de maneira direta. Uma vez eleitos, esses devem governar em favor do povo. Então, você, a partir dos 16 anos, tá? Você tem a opção de poder votar e escolher os seus representantes políticos. A partir dos 18 anos é obrigatório você fazer essa votação. A partir dos 16 você tem a opção, você escolhe se você quer ou não. Agora, a partir dos 18 é obrigado. E uma vez que esses candidatos eles estão ao poder, tá? Eles vão passar 4 anos no poder, sendo reeleito ou não. E esse voto ele é feito de forma secreta pela população e que no caso as eleições. A eleição não é o único meio de intervir na realidade da sociedade. O debate contínuo sobre as possíveis soluções de problemas como gestão dos recursos naturais, violência, desigualdade social, entre muitos outros, deve ser feito em vários locais, seja para discutir as questões de um bairro ou de uma região, a fim de que haja um envolvimento cada vez maior da população nas decisões a serem tomadas. A participação da população é fundamental para o exercício da cidadania. Afinal, o contato dos cidadãos com a esfera política permite que eles se aproximem de ações e políticas públicas que afetarão diretamente suas vidas. Essa participação nos municípios pode se dar por meio de conselhos municipais formados por representantes do poder executivo e da sociedade, ou seja, da população. Então, cada cidadão brasileiro ele tem por obrigação, tá, de estar observando a política do seu município, porque só assim vai poder cobrar aos seus representantes. Então, precisa estudar, precisa saber escolher bem os seus representantes e também fiscalizar se eles estão fazendo o seu papel depois de eleito. Página 55. Em geral, esses conselhos podem decidir o que será feito com o dinheiro destinado às obras do município. Nesse caso, o prefeito deve fazer cumprir essa decisão. Esta foi a nossa aula de geografia, certo? A atividade de casa de vocês será sobre o exercitando e espero que vocês tenham um ótimo dia e até amanhã. Beijão! Os poderes da República são 3: executivo, legislativo e judiciário. O
Estado e todos os prefeitos. O poder legislativo são os deputados federais, os senadores, os deputados estaduais e também todos os vereadores. O poder judiciário é o Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais e todos os juízes que estão nas cidades brasileiras. Eles devem funcionar harmonicamente. Um depende do outro, um fiscaliza o outro. E são três para que não haja nenhum se sobrepondo aos demais, fazendo com que a democracia no país seja preservada. Por exemplo, vamos pensar uma lei votada pelo Congresso Nacional, dizendo que a partir de agora todos devem usar um chapéu cor laranja. E se não usarem, vão receber uma multa. Cabe ao Legislativo, então, votar esta lei. O Poder Executivo vai colocar esta lei em prática e vai publicar a lei para que todos realmente usem este chapéu cor laranja. O Judiciário, quando acionado, vai cobrar a multa daqueles que não usarem o chapéu laranja a partir de agora. Eu fiz uma brincadeira, é claro. Não dá para imaginar que o Congresso iria votar uma lei como essa. O Poder Executivo ia colocar em prática algo desse tipo, fazer com que todos usassem o chapéu laranja. E também que o Poder Judiciário pudesse cobrar o cumprimento dessa lei. Pronto, está aí um exemplo simples do que fazem os três poderes.